é soberano e tem a decisão de fazer aquilo que ele quer. Eu prefiro que continuem a puxar para a nossa equipa, a cantar os nossos cânticos, as nossas músicas, e por isso foi que eu disse. Eu particularmente não gosto disso, até porque depois os jogadores começam a entrar numa de só tocar a bola, a fazer posse, e eu não gosto desse jogo. O jogo de posse sem intenção, onde os jogadores vão para todo lado, correm para todo lado e só ficam a tocar a bola. Eu não gosto desse jogo. E quando existe esses olés, há essa tendência de fazer um jogo muito passivo, muita posse, muito passivo. Eu não gosto por essas duas razões, porque eu gosto de um jogo com golos, temos que fazer o maior número de golos possível, e porque gosto de respeitar todos os adversários e na minha opinião, quando uma torcida está a cantar olé, olé, para mim é desrespeitar o adversário. E para mim a melhor forma que nós temos de respeitar o adversário é continuar a jogar, a continuar a fazer golos, a continuar a levar a bola para a área, o máximo que nós conseguirmos. É assim que eu entendo o futebol. E a outra? Não, um jogo que se previa difícil. A grama estava bem alta. Na Europa a grama tem que estar baixinha, é obrigatório determinadas regras. Previa que na segunda parte, se estivesse 11 contra 11, pudesse querer intensidade, mas a verdade é que eu acho que nós hoje fisicamente teríamos que estar melhor que o nosso adversário, pelas viagens que ele teve. Eu disse isso aos nossos jogadores. Eu não podia admitir que o Palmeiras, com mais um dia de descanso, não tivesse mais força física e mental do que o nosso adversário, e que eles tinham que quebrar se não fosse na primeira, na segunda parte. Entramos muito bem no jogo até os 25 minutos, 20-25, grande jogo, grande dinâmica com bola, fazer a bola chegar à zona do golo. O adversário reagiu e muito bem, logo a seguir ao golo empurrou-nos para a nossa defesa e nós tivemos que defender ali até basicamente quase que até ao final da primeira parte. Depois da expulsão o jogo tornou-se muito mais simples e fácil para nós. Os jogadores sabem o que é que nós temos que fazer quando estamos em vantagem numérica em relação ao adversário, e foi uma vitória, como disseste, muito bem conseguida, de uma equipa consistente, e isso é que define as boas equipas, é a consistência, isso é que define as grandes equipas, os grandes times. Boa noite, Abel. Eu sei que você não gosta muito de falar individualmente de cada jogador, mas hoje o Dudu marcou um gol, né, o primeiro da temporada, e a hora que ele marcou a gente viu que ele fez um ufa. Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância dele fazer esse gol, porque ele vinha sendo criticado por pessoas da torcida. Olha, hoje deu sorte porque eu não o tirei, porque ele joga numa posição a que eu chamo aceleradores de jogo, que são os jogadores de corredor, e hoje acabei por deixá-lo ficar até ao fim, porque sabia que ele queria muito fazer esse golo, só que depois isso vai ter consequências à frente. Isso é com todos, não é? Nós temos pouco tempo para recuperar, e muitas vezes quando eu tiro os aceleradores de jogo é em pensar um bocadinho à frente. Eu sei que às vezes eles ficam chateados, para não dizer outro nome, chateados porque todos querem jogar até ao fim, não é? Vocês viram o menino sair meio chateado, agora que o jogo está bom vais-me tirar, mas a missão do treinador e a função do treinador é ver à frente, é ver o que o torcedor não vê, é ver o que os jogadores não veem, é ver o que a direção não vê. Por isso é que nós somos treinadores, mas nós hoje eu particularmente hoje deixei o mesmo ficar até ao fim, e ele e o Arthur, para ver se eles aqui têm muito, não é? Ufa, se essa zica sair, fazer golo, e deu certo, felizmente para ele e para nós. Mas gostei muito, acima de tudo, para vocês verem o espírito da nossa equipa. Vou-vos dizer, mais do que o golo, gostei da forma como festejamos o golo, e eu particularmente. Abel, boa noite. Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Pela primeira vez no ano, o adversário não fez nenhum gol no seu estádio por conta da grande atuação do sistema defensivo. Diante de uma goleada de 5-0 fora de casa, claro, se enaltece o coletivo. Mas gostaria que você fizesse um comentário sobre o sistema defensivo, Gustavo Gomes e Luan hoje. O equilíbrio. Às vezes, não é, nós sofremos golos em 2 ou 3 jogos seguidos, em competições separadas, e a imprensa começa, porque a equipa sofre golos e porque a equipa... Temos de ter calma. Nem agora que somos o melhor ataque, somos os melhores, há sempre aspectos a melhorar, há dinâmicas a melhorar. Nem quando sofremos golos somos os piores, porque há golos que são de questões minhas, questões de estratégicas, de plano de jogo, da nossa forma de defender. No posicionamento final defensivo, os jogadores sabem que há regras que nós temos que cumprir, e eles sabem quais são, e quando essas regras não são cumpridas, nós chamamos a atenção através da correção, quer em treino, quer em vídeo, e é fácil de corrigir, porque é só fazer perguntas aos nossos jogadores. E depois, para se defender bem, é preciso um caráter, um compromisso coletivo, porque é mais difícil os jogadores estarem disponíveis para ajudar a equipa nesse momento defensivo, no momento de correr para trás.
Felizmente tenho, como te disse, jogadores com muito caráter, e acho que foi hoje viu-se isso, jogadores de caráter, sérios, focados, dando o seu melhor, utilizando todo o máximo esforço para sacar daqui um bom resultado. E parabéns à defesa da equipa, não falo só a defesa do goleiro e dos quatro do setor defensivo, ou se chamam aqui a zaga, não. Aqui começa, na nossa equipa, pelo menos funciona assim, nós começamos a defender a partir do centroavante até o goleiro e começamos a atacar do goleiro até o centroavante. O Abel, ainda sobre o Dudu, que desencantou hoje no ano, é uma questão tática, porque ele está jogando muito pela beirada, porque ele pode não fazer gol, mas ele corre pra caramba, ele dribla, ele cria situações, mas o gol não estava saindo, talvez também por ele estar muito aberto pelo lado? Não, ele, se vocês virem o jogo de hoje, ele tem uma dinâmica, nós temos uma dinâmica diferente na direita e na esquerda. Na direita temos uma estrutura mais fixa e na esquerda uma estrutura mais móvel. O Dudu não está sempre fora, vem para dentro quando o Piquerez está por fora, ou o Piquerez vem por dentro quando o Dudu está por fora. O Dudu para além de tudo, é mais do que um finalizador, é um assistente, é um jogador que tem muitas assistências, não é um finalizador nato, mas é um jogador que numa época normal tem que fazer entre 10 a 15 golos, isso um jogador do nível dele tem que fazer, e ele sabe disso, ele também se cobra a ele pede às vezes para treinar lá, para ficar a aprimorar o gesto técnico, mas não é por falta de ocasiões que ele tem tido, é porque o futebol às vezes é assim, há dias em que não sai, não é que dizem que é da zica, tem que sair a zica, eu digo que não é zica, é quando tem que ser, como o Hendrick igual, estava sempre muito preocupado porque isto e aquilo, a imprensa fala disto, tudo no tempo de Deus. Eu estou aqui para ajudar os jogadores, estou aqui, a minha missão é essa, é ajudar, é melhorá-los, é corrigi-los, é educá-los se for preciso, para que depois chegam dentro do campo e façam o máximo esforço para pôr todos os recursos que tenham ao serviço do Palmeiras. Abel, você como europeu talvez não saiba de uma cultura que a gente tem aqui no Brasil, que é praticamente secular. A cobertura da imprensa no dia a dia do futebol sempre foi de estar no treino. Antigamente se entrevistava jogador no banho. Eu sei que é um exagero pensar nisso hoje, né? Agora com a volta... Isso é perigoso. É perigoso. Mas aí você mantém o olhar lá em cima. Agora, com a volta do Luxemburgo, que é um técnico dessa época, desse período em que a imprensa tinha muito mais acesso, ele vai abrir os treinos, vai flexibilizar os treinos. Eu queria te perguntar se você pode adotar uma postura semelhante. O que você acha dessa decisão do Vanderlei Luxemburgo, que passa a ser seu rival direto agora técnico do Corinthians? Olha, as decisões dele, eu respeito, são dele. Ele trabalha noutra casa, cada um em sua casa faz aquilo que quer e lhe apetece e não tem nada a ver com isso. Como falaste muito bem, na Europa há uma cultura diferente. Os grandes clubes em todo lado há uma cultura diferente, mas aqui... o Palmeiras, eu acho que depois da pandemia, não foi? É uma decisão institucional. Há vários departamentos, isso ainda ultrapassa a própria equipe técnica. Nós na Europa fazemos muitas vezes 15 minutos aberto, umas vezes em determinados momentos da semana pode-se abrir, mas isso é uma questão que ainda nem sequer falei com a direção sobre isso, que me estás a perguntar especificamente, do que estão a fazer os outros. Eu não sei, esta é uma questão, uma decisão institucional que abrange muito mais, ou mais departamentos do que só a equipe técnica, mas por isso eu não tenho problema nenhum nem com jornalistas, só tenho problemas quando as coisas não são feitas de forma séria, de forma competente, ao nível de que cada um deve ser, exigência máxima para que as notícias sejam verdadeiras e não falsas. Eu tenho acompanhado muito isso sobre as fake news, que isso é que muitas vezes depois deturpa a verdade desportiva, mas essa é uma decisão institucional, não uma decisão técnica. Ok, Garrafa. O Abel Ferreira estava respondendo agora sobre a flexibilização dos treinos que o Luxemburgo vai promover no Corinthians. Estamos ao vivo no Mesa Redonda, Abel. Eu vou pedir então para você que está já encerrando a entrevista, que faça um balanço do jogo, da grande goleada do Palmeiras. O Dudu, se você, por favor, puder repetir um pouquinho do que você já falou. O Dudu desencantou, o Hendrick fez gol, a torcida gritou olé. E a abertura dos treinos do Palmeiras, quem sabe, e o São Paulo também. Não, olha... O jogo de hoje, mais uma vez, eu remeto-me para a palavra equilíbrio. Eu acho que para uma equipa, para um jogador, há dois perigos. É o excesso de confiança e a falta de confiança. O excesso, para mim, prejudica, porque entras num facilitismo e às vezes vês equipas
que vêm de grandes goleadas e depois a seguir os resultados não são bons porque empolgam. Eu não gosto disso, gosto que a equipa esteja sempre alerta, esteja sempre focada, esteja sempre equilibrada. Portanto, é isso que eu peço sempre aos nossos jogadores. Cada jogo começa de novo, cada jogo é uma história nova e nós temos que a construir à custa do nosso trabalho, à custa do nosso jogo coletivo. E é verdade, hoje foi uma vitória consistente de uma grande equipa. Como te disse, para mim as grandes equipas são aquelas que têm consistência no seu jogo. A melhor equipa neste momento, sem dúvida nenhuma, é o Botafogo, porque a classificação assim o diz, 4 jogos, 4 vitórias. Será também outro grande rival. Olhando para a tabela classificativa neste momento, vocês conseguem olhar de cima a baixo. Vocês na Europa, em nenhum país do mundo, conseguem ver esta classificação, ver grandes times que ganharam muita coisa lá em baixo. Isto não acontece na Europa, só aqui é que acontece. Isto em relação ao jogo, em relação à abertura ou não dos mídia na imprensa. Isso é uma decisão institucional que foi tomada antes de eu chegar. Isso passa muito para lá daquilo que é o departamento só técnico do treinador. Há outros departamentos, toda a informação chega ao torcedor, pelo menos daquilo que eu vejo. Palmeiras TV, em todas as mídias, redes sociais,